Bom dia a todos, obrigado pela presença. Queria agradecer, eu sou Luiz Augusto Buff, sou advogado especializado em Direito do Entretenimento e Direito Autoral. Trabalho com produção musical para audiovisual e também sou professor de algumas instituições aqui no Brasil e também da Berklee College of Music, através do programa deles online. E a gente está aqui hoje, queria agradecer a presença do Dirceu Santa Rosa, que é advogado especializado em Direito Digital, da Maria Rita Braga, também especializada em Direito Autoral, o Juca Novaes, advogado, músico, compositor, presidente da Comissão de Direitos Autorais da OAB e diretor também da Abramos, de uma das sociedades de gestão coletiva aqui do Brasil, e a presença do Scott Morris, que veio também através do convênio que a gente tem com a Comissão Australiana, está trazendo, e a gente queria agradecer também em nome dele a presença não só dele, mas de toda a comissão e de todo o trabalho que vem fazendo de aproximação desses dois países e de trabalho conjunto para a divulgação da música bilateralmente. E também queria pedir desculpas pela ausência do Marcelo Castelo Branco, ex-presidente da UBC, e Ricardo Mello, diretor da Abramos, que por motivos pessoais não puderam comparecer. Esse assunto de hoje é um assunto extremamente complexo, é relacionado a essa nova forma de consumo musical, que é o streaming, que já vem consolidando. Ontem à noite a gente teve um painel sobre o futuro da indústria fonográfica, discutimos bastante o papel das gravadoras, o papel dos artistas, principalmente também nesse novo cenário, e a gente já vê hoje como consolidada essa nova forma de consumo musical. A gente passa por uma transição muito grande de paradigma, né, vindo de um paradigma de propriedade. A gente comprava o nosso produto tradicional, embora a mídia foi se alterando ao longo do tempo, entre vinil, fita, CD, MP3. A gente hoje tem uma grande transição de paradigma, porque todas essas mídias anteriores eram produtos adquiridos, uma transação econômica muito clara, muito específica e definida. Nessa nova forma de consumo, que é o streaming, e a gente permeia diversas plataformas diferentes, o Spotify, Deezer, Rdio, mas também a presença das rádios tradicionais, a AM, FM, também no mundo digital, no mundo online, quais são as repercussões disso, quais são as dificuldades desse cenário. E também o YouTube, que é uma das grandes plataformas de vídeo e uma das formas de consumo musical mais usadas pela audiência em geral. Tudo isso é muito novo para todos nós envolvidos na cadeia produtiva da música, tanto artistas, como advogados, como empresários, como gravadoras e editoras, e também as sociedades de gestão que fazem todo o trabalho de arrecadação em nome da execução pública dos direitos autorais. Para entender isso, esse painel está permeado de advogados, talvez fique um pouco pesado no juridiquês, assim, mas é de suma importância que a gente entenda esses assuntos e faça parte cada vez mais e se engaje, independente da sua representação, ser artista, ser gravadora, ser profissional da música. Fazer parte dessa discussão e da solução dos novos caminhos. Então eu vou passar para que cada um fale. Só antes, eu queria saber mais ou menos quantas pessoas são artistas, levantando a mão. Tá. E os outros são profissionais da música, produtores, advogados, empresários. Né? Então tem uma plateia bem mista hoje. Tem algum advogado na plateia? 3. Meia dúzia. Vou passar para o Dirceu iniciar aqui, então, falar um pouco dos casos que a gente tem em andamento na Justiça sobre esse assunto e do seu trabalho. Em primeiro lugar, boa tarde. Nós estamos aqui só tentando resolver um pequeno problema técnico, mas acho que
Quase isso, quase. Bom, mas começa por aí, né? Vamos lá. Obrigado, hein? Obrigado. Beleza, só estou... tá ótimo. Obrigado, hein? Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. Em primeiro lugar, boa tarde. São 12h07, eu sei que é hora do almoço. Eles vão ter que aturar o advogado chato, né? Nunca é legal, né? Principalmente na hora do almoço, eles estão com fome, tá com muita... Mas eu vou tentar fazer o máximo possível para que essa minha pequena e curta apresentação não chateie muito vocês e não deixe, pelo amor de Deus, o advogado chato chegou, né? Em primeiro lugar, eu não estou de terno, é bom notar, com todo respeito ao colega, o doutor Jucá veio de terno, mas só para dizer que o terno não é uma prerrogativa do advogado, o Kraftwerk, que é, para meu entender, muito melhor que os Beatles, usava terno. The Jam, uma das minhas bandas favoritas, que praticamente é a banda que criou o movimento mod, alguns dirão que é o Who, mas o The Jam fez a convenção dele com o punk rock. O The Jam também teve uma fase que todo mundo usava seu terno e gravata. E a minha banda favorita, The Specials, que é uma das principais bandas de ska dos anos 80. Vocês verem, eu gosto de punk rock dos anos 80, 77. Os Specials também andavam de terno. Então, pelo menos hoje a gente pode ter essa liberalidade, mas às vezes pensar o advogado está de terno, não, também tem muito artista legal que usa o terno e usou o terno como uma forma de se expressar. Então vamos lá, gente. A primeira pergunta que quase todo mundo faz quando vai falar de streaming, não pensem também que eu, por ser um advogado, eu preciso fazer esse disclaimer para vocês. Eu trabalho em um dos casos, sou advogado de um dos casos, que está hoje no judiciário envolvendo plataforma de streaming. Tem gente que pensa que eu seria uma espécie de inimigo público, mas não é isso. Eu também trabalho nessa área de direito autoral e represento alguns artistas, mas hoje eu tenho muito mais representado plataformas e algumas empresas que trabalham com distribuição. Mas, por favor, não me veja como inimigo público aí desse mercado. A principal pergunta que a gente faz numa hora dessas, eu estou sempre olhando o relógio para tentar ser rápido, o que está acontecendo quando a gente está falando sobre streaming? Então, não sei, mas vamos tentar resumir o conceito da minha palestra em pequeno slide. No meu entender, streaming é execução pública? Não é execução pública. Em que eu baseio essa minha argumentação? Eu começo pelo caso da Oi, provavelmente ouviram falar que é o caso que hoje está até chamando bastante atenção, que é o caso que está no STJ, que é o Tribunal Nosso Superior aqui em Brasília. O caso da Oi discute, em poucas palavras, ele discute um conceito, eu não sei se quer aqui ver Seinfeld, alguém aqui vê Seinfeld? Gosta de Seinfeld? Aí, temos uma pessoa que gosta de Seinfeld. Talvez você lembre desse episódio do Jorge, em que o Jorge Constanza passa um bom tempo recebendo sermão de um colega dele, porque ele pega um nachozinho, coloca lá na bandeja de molho, bota na boca, coloca de novo. É chamado de double dip, que é o termo que, inclusive, é usado por alguns doutrinadores para dizer a tentativa de uma cobrança dupla, ou que se chama no juridiquês de bis in idem, uma cobrança dupla por um mesmo fato gerador, o mesmo direito, etc. O caso da Oi, ele basicamente discute isso. Se uma empresa que já pagava por radiodifusão deveria pagar também para transmitir o mesmo conteúdo em uma plataforma de web. O que acontece? Esse caso hoje está em debate no STJ, já houve um voto positivo, teve agora recentemente o ministro Marco Aurélio Bellis, que está na foto, e entendeu que a reprodução de música por streaming não é execução pública. É uma discussão que está hoje presente, que eu acho que também vai ser tratada pela Maria Rita, até nos termos mais técnicos, que a gente vai discutir um pouco mais à frente, mas eu queria dizer para vocês que a discussão existe e é muito ativa. Vamos, então, falar agora dos casos que são os casos que eu chamo dos casos mais novos, que seria o esquema novo, usando aqui uma referência também a um artista que eu gosto muito, que é o Jorge Ben, dessa fase do Jorge Ben. É importante sempre notar, não sei também se vocês conhecem essa referência, todo mundo gosta de filme de Spike Lee aí, não, né? Então, vocês estão lembrando do Raheem Radio, né?
do The Right Thing. O Raheem Radio, vocês lembram que ele era muito possessivo com relação ao estéreo dele, né? Justamente porque, para ele, a experiência de ouvir música era personalíssima. Apesar do rádio dele, você poder ouvir do quarteirão e de todo lugar que você estivesse lá na vizinhança, você conseguia ouvir a chegada do Raheem Radio. E ele, obviamente, não estava muito aí se você gostava da música que ele estava tocando ou não, mas era a seleção musical dele, individualizada. Então, se a gente pensar um pouquinho no Raheem Radio, a gente começa a entender quais são os novos casos que estão hoje sendo falados muito no STJ, nos tribunais superiores. Um deles é o caso onde eu efetivamente trabalho, que é o caso envolvendo o Terra Networks, que era um serviço que já acabou chamado Sonora. Existe uma decisão judicial no Rio de Janeiro dizendo que, quando o usuário seleciona o conteúdo que ele deseja ouvir, existe uma experiência individual e não seria uma execução pública, um uso coletivo da obra. A obra pode estar disponibilizada ao público, mas a experiência de ouvir é individual, independente se você seja o Raheem Radio, coloca o rádio para todo mundo ouvir. Isso. O que existe a seleção individual do conteúdo pelo usuário. Eu vou sempre tentar super rápido para dar tempo para todo mundo falar. Hoje é dia 9. Anteontem houve uma decisão nesse caso no Rio de Janeiro, para vocês de primeira mão, e que o recurso especial do ECAD não passou. Mas vamos falar também do outro caso, que é um caso que todo mundo hoje tem bastante opinião, que é o caso do YouTube, que está no Rio de Janeiro, mas ainda está em primeira instância. O caso do YouTube, na verdade, ele envolve não só uma questão se o YouTube pagaria ou não pagaria, uma questão, o caso começa por uma questão de, usar um termo aqui menos técnico possível, ele começa por uma questão de data exchange. Problema de bases de dados entre Google, ECAD e o BEM, que não estavam se entendendo sobre as bases de dados, e o problema começou a crescer de uma forma que foi para a justiça. Na decisão judicial, eu trouxe aqui um pedacinho da sentença, gente, não é para vocês lerem, tá? Não se preocupa não, que é muito juridiquês. O que acontece nesse caso é que, realmente, a decisão de primeira instância no Rio de Janeiro entendeu que deve-se pagar ao BEM pelo serviço de streaming, e ao YouTube e ao ECAD, o YouTube deveria pagar pelas atividades de live streaming, ou seja, as transmissões ao vivo que você pode fazer usando a plataforma do YouTube. Então, foi um pouco uma diferença do perfil do que estava sendo adotado. Óbvio, isso está tudo, essas decisões são disponíveis para quem tiver curiosidade, dar uma olhada, isso fica disponível no site dos tribunais. E é importante a gente notar que, em todas essas decisões, especialmente nos casos mais recentes, sempre são levados em conta 2 pontos. Opa, beleza, acertei, né? Péssimo com isso. Os 2 pontos que são considerados aqui na nossa brasileira é tentar encontrar em cada serviço ou cada uso se existe interatividade, se há o nível de interatividade do usuário com a ferramenta, que seria como seria a experiência do usuário, e se existe simultaneidade, ou seja, aquele conteúdo transmitido ao mesmo tempo para um grupo X de pessoas, ou aquele conteúdo fica disponível, mas é uma espécie de webcast que você não pode fazer uma seleção individual do que você quer ouvir, você tem que ouvir uma programação. Quer dizer, isso é sempre considerado quando a gente está falando sobre esse tipo de caso. Todos os casos, óbvio, estão pendentes, então ainda existe muito espaço para realmente, mas Opa, peraí. Você pode tentar me ajudar aqui? Só passar o slide aqui. Eu errei alguma coisa. Opa. Passar. Acho um probleminha técnico. Você pode dar uma olhadinha para mim? Só se eu... Está meio... É só passar o slide. Está lá no... Você pode passar o próximo slide para mim, Luiz? Beleza? Então, com o caso do YouTube... com o caso do YouTube, é porque eu realmente sou artista frustrado, eu sou péssimo com o microfone. Eu tentei ser DJ, fui péssimo, tentei ser músico, não dei certo. Tem que pegar o mic, tem que realmente saber fazer. Os casos que a gente vê, então, agora, com o caso do YouTube, você tem uma outra distinção, que é a distinção do que é streaming interativo, o que é streaming não interativo,
E agora, com o caso do YouTube, você tem que também ver situações em que existe o caso de live streaming, que são transmissões ao vivo, então cada um desses casos vai ser tratado de uma forma diferente. Passa o próximo para mim, Luiz, por favor. Então, na verdade, o que a gente está falando, muitas vezes, quando a gente fala de todos esses casos, terminando um pouco o juridiquês, é realmente uma questão que envolve a parte financeira. Pode passar o outro slide? De certo modo, eu quis fazer aqui apenas uma referência, muitas vezes o lobby dos artistas, eu estou usando aqui uma referência para quem gosta de The Doors, o lobby dos artistas talvez seja um pouco mais simples, Luiz, passa o próximo, do que o lobby sofisticado que o ECAD, algumas entidades, podem exercer no futuro desses casos, da forma como eles são decididos. Pode passar o próximo? Óbvio que tem algumas empresas que estão comemorando, algumas que estão vencendo, mas a batalha ainda vai continuar. Passa o próximo para mim. O que a gente tem que talvez notar é que hoje a gente tem uma espécie de nova ordem na maneira como o mercado da música existe. Hoje a gente está falando de um mercado que você não tem mais meio físico, as plataformas de streaming passaram a ter um papel importante, as distribuidoras digitais, que hoje tem um mercado, vocês estão vendo várias que estão participando aqui do evento, elas vivem justamente de fazer a conexão direta entre o artista e o catálogo dele e essas plataformas digitais. Então, hoje você tem uma nova ordem no mercado, que é um pouco diferente como era quando esses casos começaram a existir, que foi de 2009. Então, existe aí um gap que talvez ou vai ser resolvido no judiciário ou vai ser resolvido com melhor entendimento entre as partes. Você passa o próximo. E, importante, todo mundo, olhem para o umbigo, porque eu quero que vocês olhem para o umbigo, tá? É que, às vezes, cada parte está vendo só o próprio umbigo e não está vendo a figura completa. Quer dizer, muitas vezes, ao invés de você negociar e tentar uma solução judicial, nem sempre você vai ter uma situação em que todas as partes vão ser beneficiadas. Eu trouxe essa capa porque é uma capa que tem um umbigo, tá, gente? Por favor, entendam. Passa o próximo, por favor. Claro que tem gente que quer ver o circo pegar fogo. Eu não sei quem que quer ver o circo pegar fogo. Tem o grupo que quer ver o circo pegar fogo. Eu não sou favorável a esse grupo, mas eu tenho que dizer que eles existem. Você gostou do meme da Disaster Girl, né? Legal. Passa o próximo para mim, por favor. Mas, de fato, voltando ao Rahin Radio, isso é uma questão que tem dois polos. Tem gente que defende uma tese, tem gente que defende outra. Eu não estou aqui para fazer vocês acreditarem em nenhuma, acharem que uma é melhor que a outra. Existem duas teses diferentes que estão hoje em debate e nós vamos ver o que vai acontecer para frente. Passa o próximo, onde vai terminar essa luta. Dia 14 existe o julgamento do caso da Oi, vai ser novamente levado à pauta lá no STJ, então haverão novidades envolvendo esse caso. Passa o próximo, Luiz. E que vai ser resolvido pela Justiça. Então, o que nós estamos falando aqui, tentando mostrar para vocês uma imagem de como está a situação e, claro, cada um de vocês, artista, distribuidor digital, advogado, que seja. Eu gosto de fazer pose, né? Eu também não dei certo como modelo, não, tá? Então, é a Justiça que vai acabar resolvendo isso. Passa o próximo, por favor. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que palestrantes agora vão ser muito melhores do que eu, porque, com certeza, vão estar falando de uma parte mais técnica. Deixo aqui meus dados para quem tiver interesse, meu LinkedIn para quem quiser entrar em contato comigo. Mais uma vez, agradecer muito o convite da Sim São Paulo, o convite do Luiz Augusto, do pessoal todo aqui da moderação. É muito importante a gente estar falando sobre esse tema. Realmente, eu gostaria que talvez tivesse mais gente na plateia, como tinha ontem nas festas, né? O pessoal, às vezes, curte a festa, chega 11 horas, fica difícil o pessoal chegar. Mas, poxa, obrigado, gente, pela atenção e fico à disposição aí, qualquer pergunta, se vocês quiserem, estamos ao dispor. Mais uma vez, obrigado, gente. Obrigado, Dirceu, pela exposição inicial dos casos que estão em andamento, como eu falei, e isso é super importante que ele falou. A intenção do painel é justamente mostrar os lados diferentes, as diferentes opiniões e ajudar a gente a formar o nosso próprio entendimento, a formar conhecimento dessa área. Eu queria pedir para a doutora Maria Rita falar um pouco também mais a fundo da colocação jurídica disso, da interpretação legal, né, e do desenho desses diferentes tipos de streaming, como a gente falou, como o Dirceu expôs, né, streaming interativo ou não, e também a questão do live, e discorrer sobre esse assunto.
Primeiro, boa tarde a todos.